Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ouvir no livro de Jeremias 7-9. Vamos lá. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Vá à entrada do templo do Senhor e proclame esta mensagem ao povo. Ó Judá, ouça essa mensagem do Senhor. Escutem todos vocês que adoram neste lugar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se vocês abandonarem seus maus caminhos, deixarei que fiquem em sua própria terra. Não se deixem enganar por aqueles que lhe fazem falsas promessas e repetem: o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. Contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça. Se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se pararem de cometer homicídio e se deixarem de prejudicar a si mesmos ao adorar outros deuses. Então, permitirei que fiquem nessa terra que há muito dei a seus antepassados para sempre. Não se deixem enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Acreditam mesmo que podem roubar, matar e cometer adultério, mentir e queimar incenso para Baal e para todos os seus outros novos deuses, e depois vir aqui e se apresentar diante de mim em meu templo e dizer: estamos seguros? Para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis? Vocês mesmos não reconhecem que este templo que leva meu nome se transformou em esconderijo de ladrões? Certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, o Senhor, falei. Agora vão a Siló, o primeiro lugar onde coloquei a tenda que levava meu nome. Vejam o que fiz ali por causa da perversidade do meu povo, os israelitas. Enquanto vocês praticavam essas maldades, diz o Senhor, eu lhes falei repetidamente, mas vocês não quiseram ouvir. Eu os chamei, mas vocês se recusaram a responder. Portanto, assim como destruí Siló, agora destruirei esse templo que leva meu nome, este templo no qual vocês confiam, este lugar que dei a vocês e a seus antepassados. Expulsarei vocês de minha presença e os enviarei para longe, como fiz com seus parentes, o povo de Israel. Jeremias, não interceda mais por esse povo. Não chore nem faça orações por eles e não suplique para que eu os ajude, pois não o ouvirei. Não vê o que fazem as cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Veja como as crianças juntam lenha e os pais acendem fogo para o sacrifício. Veja como as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, apresentam ofertas derramadas para outros deuses. Tenho razão para estar tão irado. Acaso é a mim que eles prejudicam? Pergunta o Senhor. Na verdade, prejudicam a si mesmos para sua própria vergonha. Portanto, assim diz o Senhor soberano: derramarei minha ira ardente sobre este lugar, sobre seus habitantes, seus animais, suas árvores e suas colheitas serão consumidos pelo fogo de minha ira que ninguém pode apagar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: peguem seus holocaustos e demais sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei seus antepassados do Egito, não eram ofertas e holocaustos que eu queria deles. Esta foi minha ordem. Obedeçam ao que digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam o que ordeno, e tudo lhes irá bem. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os desejos teimosos de seu coração perverso. Andaram para trás em vez de avançar. Desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até agora, continuo a enviar meus servos, os profetas, dia após dia. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Foram ainda mais teimosos e desobedientes que seus antepassados. Diga-lhes tudo isso, mas eles não escutarão. Anuncie essas advertências, mas eles não responderão.
Diga-lhes: esta é a nação que não obedece ao Senhor, seu Deus, e não quer ser ensinada. A verdade já não existe no meio deles, desapareceu seus lábios. Raspem a cabeça em sinal de luto e chorem nos montes, pois o Senhor rejeitou e abandonou essa geração que provocou sua ira. O povo de Judá pecou diante dos meus olhos, diz o Senhor. Colocaram ídolos detestáveis no templo que leva meu nome e o contaminaram. Construíram santuários idólatras em Tofete, no vale de Ben-Hinom, e ali sacrificam seus filhos e filhas no fogo. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Portanto, tenham cuidado, diz o Senhor, pois está chegando o dia em que não se chamará mais Tofete nem vale Ben-Hinom, mas vale da matança. Sepultarão corpos em Tofete até não haver mais lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens, não restará ninguém para espantá-los. Acabarei com os cânticos alegres e com os risos na rua de Jerusalém, e já não se ouvirão as vozes felizes de noivos e de noivas nas cidades de Judá. A terra ficará inteiramente desolada. Capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, os inimigos abrirão as sepulturas dos reis e dos oficiais de Judá e os túmulos dos sacerdotes, dos profetas e dos habitantes de Jerusalém. Espalharão os ossos no chão, diante do sol, da lua, das estrelas, os deuses que meu povo amou, serviu, seguiu, buscou e adorou. Seus ossos não serão recolhidos nem sepultados outra vez, mas ficarão espalhados no chão como esterco. E o povo que sobreviver dessa nação perversa preferirá a morte a viver nos lugares para onde os enviarei. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Jeremias, diga ao povo, assim diz o Senhor, quando uma pessoa cai, não volta a se levantar? Quando descobre que está no caminho errado, não dá meia volta? Então por que esse povo de Jerusalém continua em seu caminho e se recusa a voltar? Apegam-se firmemente às suas mentiras e não querem retornar. Escuto suas conversas e não ouço uma só palavra verdadeira. Acaso alguém está arrependido de sua maldade? Alguém diz, que coisa terrível fiz. Não, todos correm pelo caminho do pecado, velozes como cavalos galopando para a batalha. Até a cegonha que voa pelos céus sabe a época de migrar. Assim como a rolinha e a andorinha e o gru. Todos voltam no tempo certo a cada ano. Meu povo, contudo, não conhece os decretos do Senhor. Como podem dizer somos sábios, pois temos a lei do Senhor, e seus mestres a distorcem escrevendo mentiras? Esses mestres sábios serão envergonhados e cairão na armadilha de sua insensatez, pois rejeitaram a palavra do Senhor. Afinal, será que são mesmo tão sábios? Entregarei suas esposas aos outros e darei seus campos a estranhos, desde o mais humilde até o mais importante. Sua vida é dominada pela ganância. Até meus profetas e sacerdotes agem deste modo. São todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal de meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira nenhuma. Nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre. Ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Certamente os consumirei. Não haverá mais colheita de figos nem de uvas. Suas árvores frutíferas morrerão. Tudo que lhes dei em breve acabará. Eu, o Senhor, falei. Então o povo dirá, por que devemos ficar parados esperando? Venham, vamos para as cidades fortificadas e morramos ali. Pois o Senhor nosso Deus decretou nossa destruição e nos deu um cálice de veneno para beber, pois pecamos contra o Senhor. Esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos tempo de cura, mas só encontramos terror. Desde a terra de Dan ao norte, pode-se ouvir o bufar dos cavalos de guerra dos inimigos. O relinchar de seus garanhões faz a terra tremer. Vem para devorar a terra e tudo que nela há, tanto as cidades como seus habitantes. Enviarei essas tropas inimigas entre vocês.
serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas os morderão e vocês morrerão. Eu, o Senhor, falei. Minha tristeza não tem cura, meu coração está enfermo. Escutem o choro do meu povo, pode-se ouvi-lo por toda a terra. Acaso o Senhor abandonou Sião? Seu rei não está mais ali? Por que provocaram minha ira com ídolos esculpidos? E seus inúteis deuses estrangeiros, diz o Senhor. O povo se lamenta, a colheita chegou ao fim, o verão acabou. E, no entanto, não estamos salvos. Sofro com a dor do meu povo, lamento, eu sou tomado de tristeza. Não há remédio em Gileade? Não há médico ali? Por que não há cura para as feridas do meu povo? Capítulo 9. Quem dera minha cabeça fosse para uma represa e os meus olhos uma fonte de lágrimas. Choraria dia e noite por meu povo que foi massacrado. Quem dera pudesse ir bem para longe, morar numa cabana no deserto e me esquecer de meu povo, pois todos são adúlteros, um bando de traidores. Meu povo curva a língua como um arco para disparar mentiras. Não querem defender a verdade. Vão de mal a pior e não conhecem o Senhor, diz o Senhor. Cuidado com seu amigo, não confie nem mesmo em seu irmão, pois irmão engana irmão e amigo calunia amigo. Todos trapaceiam e mentem, ninguém diz a verdade. Com língua experiente contam mentiras, cansam-se de tanto pecar. Amontoam falsidade sobre falsidade e se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, eu os purificarei e os provarei, como se faz com metal. Que mais posso fazer com meu povo? Pois sua língua dispara mentiras como flechas envenenadas. Falam palavras amigáveis a seus vizinhos, enquanto no coração tramam matá-los. Acaso não devo castigá-los por isso, diz o Senhor? Não devo me vingar de uma nação como esta? Chorarei pelos montes e lamentarei pelas pastagens do deserto? Pois eles estão desolados e sem vida. Não se ouve mais o mugido de gado, e as aves e os animais selvagens fugiram. Farei de Jerusalém um monte de ruínas, será morada de chacais. As cidades de Judá serão abandonadas e ninguém viverá nelas, diz o Senhor. Quem é sábio bastante para entender todas essas coisas? Quem foi instruído pelo Senhor para explicá-las? Porque a terra foi arruinada de tal modo que ninguém tem coragem de passar por ela. O Senhor responde: isso aconteceu porque meu povo abandonou a minha lei, não quiseram obedecer às minhas instruções. Em vez disso, seguiram os desejos teimosos de seu coração e adoraram imagens de Baal, como seus antepassados lhe ensinaram. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber. Eu os espalharei por todo o mundo, até lugares de que nem eles, nem seus antepassados ouviram falar. Mesmo lá, eu os perseguirei com a espada, até que os tenha destruído por completo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem tudo isso e chamem as mulheres que pranteiam, mandem trazer aquelas que choram em funerais. Venham depressa, comecem a lamentar, que seus olhos se encham de lágrimas, ouçam o pranto desesperado do povo de Sião. Estamos arruinados, que humilhação! Temos de deixar nossa terra, pois nossas casas foram destruídas. Ouçam, mulheres, as palavras do Senhor. Abram os ouvidos para o que ele tem a dizer. Ensinem as filhas a prantear, ensinem umas às outras a lamentar, pois a morte subiu por nossas janelas e entrou em nossas mansões. Exterminou as suas crianças que brincavam nas ruas e os jovens que se reuniam na praça. Assim diz o Senhor: corpos ficarão espalhados pelos campos como montes de esterco, como feixes de cereal depois da colheita. Não restará ninguém para enterrá-los. Assim diz o Senhor: que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente nisso,
de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. É isso que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que castigarei tanto circuncidados como incircuncisos, os egípcios e os edomitas, os amonitas e os moabitas, os povos que vivem no deserto e em lugares distantes, até mesmo o povo de Judá, pois como todas as nações, o povo de Israel também tem um coração incircunciso. E assim, terminamos mais um momento na presença do Senhor. Você já se inscreveu no canal? Obrigada. Ainda não se inscreveu? Se inscreva no canal logo aqui abaixo e compartilhe para que juntos possamos fortalecer a fé de muitos irmãos com a palavra viva que alimenta o nosso espírito. Deixe também o seu like em cada vídeo que assistir. E um grande abraço. Até amanhã!